Desde a era mitológica, a cada 200 anos, uma batalha entre a deusa Atena e o rei do submundo, Hades, acontece. E agora, outra guerra santa está prestes a começar. Quando o mundo é ameaçado pelo mal, guerreiros da esperança certamente aparecerão. Eles são chamados de Santos de Atena, e suas armaduras representam as 88 constelações. Eles sempre lutam até a morte. Seus punhos podem rasgar o céu e dividir a terra. Na Europa do século XVIII, um grupo de jovens estava maltratando um cachorro. Eles jogavam pedras em sua cabeça por diversão. Um menino loiro passou, ficou extremamente indignado e correu para abraçar e proteger o cachorro. Ele morava em um orfanato fora da vila e estava estudando pintura na igreja da vila. Os jovens o viam como um esquisito. Eles arrancaram o cachorro de suas mãos, querendo puni-lo por ter comido o almoço que tanto se esforçaram para conseguir. O menino loiro ofereceu trocar o cachorro por uma caixa de tinta vermelha que ele havia comprado na cidade no dia anterior. Vendê-lo poderia comprar muito pão. Ao ver isso, os jovens soltaram o cachorro e se prepararam para a festa. Enquanto se divertiam, outro adolescente veio e chutou o pote de tinta de suas mãos. Seu nome era Teima. Teima repreendeu o loiro por dar a tinta tão facilmente, quando ele teve que trabalhar duro para conquistá-la. Quando os jovens tentaram atacá-lo com um bastão, Teima enfrentou os dois sozinho. O loiro achou que Teima estava exagerando. Afinal, aqueles jovens só faziam isso por comida e sobrevivência. Além disso, o loiro não gostava de usar violência para resolver problemas. Então fez Teima se desculpar com os marginais também. Os jovens saíram cuidando de suas feridas, sem esquecer de voltar e avisar Teima para lembrar de seus rostos. Era difícil entender como alguém rude como Teima poderia ser amigo de alguém gentil como o loiro. De volta para casa, o loiro se concentrou em pintar sua obra. Alguém entrou, comentando que ele era ainda mais habilidoso do que os rumores diziam. Como se as pinturas pudessem ganhar vida a qualquer momento, ele era um padre da catedral na floresta. Atraído pelas pinturas do loiro, ele veio especialmente para conhecê-lo. Aproximou-se, imaginando que o loiro frequentemente visitava a catedral na floresta porque queria ver a pintura de São Miguel que guardavam lá dentro. O loiro concordou. Ele sempre era o enviado para lá. Ouviu que era uma pintura linda que faria qualquer pecador sentir remorso e chorar sinceramente ao olhá-la. Seu maior sonho era ver essa pintura com seus próprios olhos. Ao ouvir isso, o homem de repente se tornou perigoso. Muito rapidamente, ele recuperou sua compostura normal. Perguntou por que o menino ainda não tinha colorido os olhos do santo. O menino respondeu que ainda não tinha encontrado a cor certa. Ele queria um vermelho como o do pôr do sol. Embora tivesse tentado muitos tons de vermelho, ainda não conseguia alcançar. O homem sorriu. A capacidade humana de criar cores tem seus limites. As cores que os humanos veem são meras ilusões criadas pela reflexão da luz. Em outras palavras, as cores são apenas fabricadas. O menino não entendeu o que o homem quis dizer. Ele sugeriu que o menino fosse à montanha, ao norte da cidade, se quisesse encontrar a verdadeira cor. Havia frutas tingidas com o sangue de anjos com asas quebradas, e elas carregavam o vermelho mais verdadeiro do mundo. E assim, sozinho, foi em busca dessa cor verdadeira. Esta montanha era muito profunda. Ele não sabia se conseguiria encontrar a cor verdadeira aqui. Enquanto perseguia o cachorro, chegou a um lugar tão belo quanto a mitologia grega. Este era um lugar onde só aqueles permitidos por Deus podiam entrar no paraíso. As flores aqui poderiam ser o vermelho que o padre mencionou, mas ainda eram muito diferentes do vermelho que ele procurava. Achando o lugar bonito, montou seu cavalete para pintar a cena. Não importava o que dissessem, ele ainda amava as cores criadas pela luz. Um único vermelho teria muitas tonalidades únicas. A luz tem suas próprias emoções, assim como a alma humana. Ele amava este mundo colorido. De repente, todos os animais fugiram. Alguém se aproximou, dizendo que poderia obter qualquer cor que desejasse. Se todas as cores da luz fossem reunidas, o resultado seria a cor da escuridão. Essa pessoa se apresentou como Pandora. Ela se aproximou e deu um beijo em seus lábios. Ela disse que sempre o procurou seu rei. Ele era o que tinha a alma mais pura desta era. Agora ele se tornaria o rei do submundo, Hades. Batalhas pareciam ter estourado em toda parte. Esse homem era o guerreiro invencível Doco. Desta vez, ele veio aqui para derrotar o rei do submundo, Hades.
Observando a situação, Doku suspeitou que Hades havia sido ressuscitado. Mas não importava o quanto pressionasse, os guerreiros não contariam. Ele era um santo de Atena. Com base na situação, ele suspeitou que Hades havia reencarnado em forma humana. Alone desmaiou na montanha e foi encontrado por seus dois amigos. Tema percebeu que Alone estava em dor e correu para procurá-lo. Tema podia sentir tudo com clareza, como se houvesse um universo inteiro dentro de seu corpo. Se ele se concentrasse em algo, sentia como se uma energia tremenda estivesse fluindo de seu corpo. Alone sentiu uma leve dor de cabeça. De repente, o pingente de prata ao redor de seu pescoço caiu no chão. Quando Tenma tentou pegá-lo, Alone correu freneticamente para protegê-lo. Ele perguntou a Tenma se ele sentia algo dentro de si. De repente, duas crianças vieram correndo com notícias. As pessoas da cidade, querendo se salvar, desviaram a enchente para sua área. Alone acreditava que todos eram boas pessoas. Então ele iria persuadir os adultos. Tenma iria verificar a condição do rio. Por causa da promessa entre Tenma, Alone e outra garota, Tenma definitivamente protegeria todos a todo custo. Então ele correu para encontrar uma maneira de parar a água de fluir para o rio. Sem saber o que fazer, usou os punhos para redirecionar o fluxo. Doku sentiu uma energia incomum e a seguiu. Vendo que a pessoa que parava o fluxo era apenas uma criança, Doku quis detê-lo. O poder interior de Tenma irrompeu enquanto ele relembrava, e ele conseguiu quebrar a enorme pedra. Doku não tinha mais dúvidas. Esse era o cosmo que ele procurava. Ele pulou e salvou Tenma. O rio voltou ao normal, e todos estavam seguros. Depois, Doku perguntou a Tenma se ele queria usar esse poder para salvar pessoas, tornando-se um santo de Atena. Hoje, Alone fez Tenma posar como modelo para uma pintura, temendo que não se vissem mais no futuro. Depois de lutar um tempo, Alone desistiu. Ele sempre quis misturar um vermelho como os olhos de Tenma. O marrom nos olhos de Tenma era mais brilhante que o pôr do sol e mais vívido que o vermelho de qualquer chama. Mas, no momento, Alone ainda não conseguia misturar essa cor. Então ele prometeu que quando Tenma voltasse como um santo de Atena, ele completaria essa pintura. Ele também se esforçaria para se tornar um pintor habilidoso. Então Tenma seguiu Doku até o santuário. Os capangas da igreja ainda esperavam pelo dia em que Alone despertaria para completar seu plano. O santuário na Grécia era a terra dos santos de Atena desde a era mitológica, protetores da paz e da justiça no mundo. O Papa governava essa terra e comandava os santos das 88 constelações. No centro do santuário estavam as 12 casas do zodíaco, protegidas pelos santos de ouro. Logo atrás do salão do Papa, na Câmara de Atena, estava a própria Atena, que havia descido à terra para vigiar o santuário. Esse era o local de treinamento, onde todos treinavam muito duro. Entre esses novos recrutas, os escolhidos para se tornarem santos podiam ser contados em uma mão. Vendo que Tenma acabara de chegar, um garoto veio desafiá-lo. Os capangas ao redor queriam detê-lo porque Tenma foi trazido pessoalmente pelo santo de ouro Doku e possuía Cosmo. No entanto, o garoto não recuou porque era Yato, o mais próximo de se tornar um santo ali. Tenma avançou. Ele ouviu rumores de que esse Yato era arrogante, e assim os dois começaram a lutar. Em poucos movimentos, Yato havia derrotado Tenma, provando que se tornar um santo de Atena era uma jornada difícil e árdua. Yato então aconselhou-o a voltar para casa e criar peixes, dizendo que Doku havia cometido um erro ao escolher Tenma. Tenma não conseguiu engolir essa raiva e a descarregou na laje de pedra. Doku havia retornado de sua missão de reconhecimento. Tenma estava ali há vários meses, mas ainda não conseguia quebrar a pedra à sua frente. Ele não entendia por que conseguira naquele dia chuvoso, mas não agora. Doku disse que tudo era porque ele ainda não entendia a fonte da destruição. Primeiro devemos entender que tudo no mundo é feito de átomos. Tudo no universo foi criado a partir do Big Bang. A habilidade dos santos é fortalecer o universo dentro de si, o cosmo, e fazê-lo explodir. Em outras palavras, eles esmagam átomos. Naquele dia, Tenma se concentrou apenas em salvar seus amigos, e despertou inconscientemente o cosmo dentro dele, ao máximo para destruir aquela enorme pedra. Em outras palavras, se ele concentrasse energia no ponto que queria destruir, tudo teria sucesso.
Doku lembrou a Tenma de sua promessa de se tornar um santo e voltar. E, felizmente, ele ficaria naquele santuário por um tempo. Ele assistiria ao progresso de Tenma dia após dia. Com isso, ele partiu. Tenma lembrou-se de sua promessa aos amigos e pensou que Alone já deveria ter pintado muitas imagens, então decidiu continuar tentando. De repente, ele sentiu como se Alone estivesse por perto. Quando se aproximou e pegou a mão daquela pessoa, descobriu que era uma garota. Ele sabia que seu nome era Sasha, mas ela não entendia como ele sabia seu nome. Tenma mencionou o passado. Ela, ele e Alone viveram juntos em um orfanato. Na mão dele ainda estava a pulseira de flores que ela fez. Finalmente, a garota lembrou de tudo. Como poderia esquecer o gentil Alone e o teimoso Tenma? Na verdade, desde que chegou aqui, nunca esqueceu de todos. Mas Tenma não entendia por que Sasha estava aqui. Antes que ela pudesse explicar, um monstro surgiu do chão tentando agarrá-la. Ao salvá-la, Tenma ficou gravemente ferido. O monstro disse que veio aqui para capturar a deusa Atena. Ele era o grande verme. Adorava ouvir gritos de meninas. Ele ignorou os esforços de Tenma, deixando o garoto gritar à vontade. Mas com seu poder, provavelmente não conseguiria nem destruir esses vermes. O poder da amizade dentro de Tenma surgiu. Ele imediatamente começou a chorar, e então quebrou tudo que o prendia. O demônio não entendeu. Claramente, Tenma ainda não era um santo, mas já tinha Cosmo. Ele usou sua técnica mais forte em um garoto como Tenma, fazendo-o colapsar no chão. Então, pisoteou nele à vontade. Nesse momento, Sasha se levantou com a intenção de detê-lo. O demônio parecia ter encontrado sua presa. O cavaleiro de ouro Ares Shen apareceu bem a tempo para salvá-los. Aconteceu que Sasha era Atena. Nesse momento, eles estavam prestes a enfrentar uma enorme crise. 2 anos depois, Tenma se tornou muito mais forte e oficialmente virou um santo. Depois, recebeu uma armadura. Quando vestiu a armadura, o cavaleiro de bronze Pegasus Tenma nasceu. Dos superiores veio a informação de que os espectros estavam se reunindo na Itália. A situação agora era muito séria. Tenma, como um novo santo, precisava se preparar mentalmente para lutar contra o exército do submundo em breve. Para salvar a vida na Terra, ele precisava se sacrificar para proteger Atena. Tenma aceitou a ordem imediatamente. Até a Atena Sasha lhe fez um sinal de vitória. Depois que Tenma partiu, Alone continuou a pintar todos os dias como prometido. No entanto, o mundo ao seu redor parecia ter se tornado cinza, e a vida parecia ter desaparecido de suas pinturas. Tudo que Alone pintava morreria. Ele estava extremamente angustiado, e naquele momento, Pandora apareceu novamente. Talvez seu santo tivesse sido tocado pelo sofrimento de Alone. Esse santo foi pintado para salvar as almas de todos, e aquelas pinturas eram todas perfeitas. Para ela, no final, a verdadeira salvação era apenas a morte. Mas primeiro, Tenma precisava ser salvo. Então ela pegou a mão de Alone e o levou a um lugar, a catedral na floresta. Seu sonho era ver a pintura que faria, até os criminosos se arrependerem ao se deparar com ela. Então ela realizaria esse desejo. A porta sempre fechada da igreja agora estava aberta, e o padre aguardava. No castelo, Sasha olhava as constelações e as via se movendo rapidamente. Tenma havia chegado aqui. Este era o palácio de Atena. Era muito difícil entrar. Ele sempre quis contar tudo a ela. Mas agora que ela era Atena, ficou mais difícil se encontrar. Sasha lembrou do passado deles como crianças. Ela sempre protegeu Alone, que tinha um coração tão bondoso que nunca machucou ninguém. E Tenma sempre foi quem protegia os dois. Ele sempre corria para proteger a todos. Então, quando Sasha partiu, Tenma prometeu proteger Alone em seu lugar. Eles ouviram que espectros estavam se reunindo perto da cidade natal. Ambos estavam muito preocupados com a segurança de Alone. Quanto a Alone, ao entrar na catedral, ele também sentiu algo estranho. Ele sempre quis ser salvo, sempre quis ver aquela pintura. Mas ao vê-la, não entendeu por que parecia exatamente com ele. O padre o segurou quando ele ficou tonto, aconselhando-o a não desviar o olhar. Este era seu verdadeiro eu, sua verdadeira forma de salvação. Aqueles que ele salvou também estavam nessa pintura. Alone se aproximou gradualmente da pintura. Aqueles que ele salvou, as crianças que ele pintou no dia anterior, haviam morrido.
tudo porque ele as pintou. As pessoas aqui o lavaram cerebralmente, dizendo que a morte era a salvação. As crianças que morreram não precisariam mais temer o amanhã, nem serem intimidadas. Alone foi convencido de que a morte era a salvação, e ele era quem deveria cumprir essa missão. Nesse momento, a lua que estava normal de repente mudou. Foi quando o rei do submundo, Hades, surgiu. A Guerra Santa havia começado oficialmente. Os santos, com seus signos zodiacais, têm o dever de servir a deusa Atena e proteger a paz na terra. Após o santuário emitir seu chamado, os santos de prata foram enviados para explorar o inimigo. Suas técnicas de combate especializadas são quase iguais às dos santos de ouro. Eles usaram ataques extremamente poderosos para eliminar o inimigo. No entanto, um conseguiu escapar. Em vez de persegui-lo, o comandante ordenou que todos o seguissem. Após rastreá-lo, ele se escondeu em uma igreja na floresta, e lá, seus cúmplices já o aguardavam. Pandora gritou para que todos se rendessem. Após a missão de reconhecimento, apenas 3 guerreiros retornaram. O comandante os elogiou por serem muito corajosos. Eles relataram que os espectros estavam se reunindo na Itália. Muitas mortes misteriosas ocorreram consecutivamente na área, e os moradores estavam vivendo com medo. Enquanto buscavam na floresta, encontraram uma igreja muito suspeita. Lá, eles se confrontaram com os espectros e os derrotaram todos. No entanto, quem voltou não eram guerreiros de Atena, mas os próprios espectros. Eles se disfarçaram para vir aqui e tirar sua vida. Os guerreiros correram para protegê-la. Esse poder claramente não era de santos de prata. Aqueles não podiam ser tão fortes. Seus trajes prateados haviam se tornado da cor escura do submundo, como a cor dos excessos, pois não eram mais santos. Eles se sacrificaram lutando contra os espectros e foram ressuscitados pelo rei do submundo, Hades. Era inacreditável que guerreiros tão orgulhosos se rebaixassem a se tornarem servos de Hades. Mas para eles, ser salvos do medo da morte em troca da vida de Atena valia totalmente a pena. Eles avançaram como se estivessem determinados a tirar a vida de Atena. Doku e Shin queriam correr para lutar, mas Sasha os parou. Ela sentiu grande pena de seus subordinados, que foram explorados pelo inimigo e partiram deste mundo, e assim os purificou com sua técnica divina. Atena estava tão triste que derramou lágrimas. Doku pediu permissão ao Papa para convocar forças e solicitou a oportunidade de combater os espectros, pois eles haviam ferido seus irmãos. E assim, o Papa concedeu a Doku e Shin a autoridade para selecionar forças de santos de prata para se prepararem para a jornada à Itália. O alvo deles era a cidade perto da igreja na floresta que os 3 guerreiros acabaram de mencionar. Hades certamente estava lá. Ele aconselhou a todos a terem cuidado. E assim Doku foi até os guerreiros para convocar soldados. A deusa Atena desejou-lhes boa sorte. Esta missão era para reunir informações sobre os movimentos de Hades. Ele não queria que ninguém morresse em vão, especialmente Iato. Ele acabara de se tornar um santo, então esperava não se esforçar demais. No entanto, Iato não recuaria. Ele estava determinado a usar toda a sua força para proteger a deusa Atena e fazer melhor que Teima. Atena observava a todos de cima. Teima imaginou que ela deveria estar muito preocupada com sua terra natal e com Alone. Ela olhou para ele, e ele olhou de volta. Ele prometeu proteger Alone, e assim Teima seguiu todos em direção à floresta. A paisagem aqui era muito familiar. Poderia ser que Hades tivesse sido ressuscitado bem em sua própria terra natal? Ele se preocupava se Alone estava seguro. Quando viu um enorme pilar de energia emanando da cidade, Teima correu adiante. Ao chegar, um Akruma Kossos-Teuma em chamas. Teima se agarrou à crença de que Alone ainda estava vivo, e correu para salvar todos. Ele correu para a casa familiar, mas o lugar já estava ensopado de sangue. Ao ver isso, ficou completamente chocado. De repente, o lobo demoníaco apareceu. Ele veio aqui para celebrar o despertar de Hades. Usou o uivo do inferno para atacar Teima, mas ele conseguiu bloquear. Ele não entendia. Claramente, Teima era apenas uma criança com o status de santo de bronze. No entanto, ele conseguiu absorver o uivo do inferno. Neste momento, Teima estava muito bravo. Ele imediatamente desferiu um golpe devastador. A pintura feita por Alone caiu. Teima cerrou os dentes, jurando que nunca perdoaria Hades.
Alone também percebeu que Tema havia voltado, e eles cumpriram a promessa de muito tempo atrás. Finalmente, Alone encontrou um vermelho perfeito para pintar Tema. Tema ainda não entendia por que isso estava acontecendo em sua própria terra. Ele nunca perdoaria Hades. De cima, um espectro junto com Hades apareceu. Tenma encontrou Alone novamente, mas agora ele havia se tornado sombrio. Não conseguia entender como Alone, que sempre foi tão gentil, agora era Hades. Sasha fez 3 pulseiras para os 3. Ela queria que, mesmo separados, eles se lembrassem dela e se encontrassem novamente. Essas pulseiras sempre os conectariam, mas agora, Hades escolheu renascer no corpo de Alone. Tenma achou isso ridículo. Alone estava muito feliz porque Tenma não havia mudado nada. Ele ainda era o mesmo de 12 anos atrás. Na mão de Alone estava a pulseira que Sasha fez. Agora Tenma havia retornado como um santo, e Alone se tornou um famoso pintor que podia salvar suas obras. Ele segurava a pintura de Tenma de 2 anos atrás. Agora ele continuaria a completar o resto com um verdadeiro vermelho. Ele conjurou um mar de sangue e mergulhou o pincel. Tenma correu para tentar parar Alone. Mas no final ele desabou no mar de fogo. O cabelo loiro de Alone estava gradualmente se tornando negro. Ele chorou e se virou. Doku estava perto, sem entender por que Alone atacaria seu melhor amigo. Alone respondeu que era porque percebeu que a morte era a salvação. O guerreiro de Hades não permitiria isso, então ele seria seu oponente. Os dois imediatamente entraram em combate feroz. Seu cosmo era comparável ao dos Santos de Ouro de Atena. Shin parou Doku. Eles ainda tinham uma missão a cumprir, e agora não era hora de ficar com raiva. Pegasus e Unicorn haviam sido mortos, mas não podiam fazer nada neste momento. O chão tremia violentamente. A cidade inteira havia morrido. O melhor amigo de Alone também havia morrido. Este foi também o fim da pessoa chamada Alone. A Guerra Santa apenas começara. Todos os espectros estavam reunidos. O rei do submundo, Hades, havia despertado. Cada santo tem uma constelação distinta no céu e veste suas próprias roupas. Em outras palavras, as constelações são a fonte do poder dos santos. Quando uma constelação desaparece, o santo também desaparece. A constelação de Pégasus foi eliminada por Alone. Alone, agora Hades, ordenou aos seus espectros que tirassem a vida dos santos e de Atena, adornando este mundo com uma cor negra pacífica. Primeiro, eles devem destruir o santuário. Um espectro foi ordenado a convocar forças para se moverem até o santuário de Atena. Eles mostrariam aos santos o verdadeiro poder das 108 estrelas. Enquanto Alone pintava, um espectro se aproximou, pedindo para que ele mostrasse o braço direito. Havia uma cicatriz nele. O espectro estava muito irritado, supondo que a cicatriz foi causada por Doku, e jurou fazer Doku pagar. Yato acordou. Tudo estava completamente devastado. Diante dele havia uma igreja extremamente sombria. Vendo Tenma morto ao seu lado, Yato o sacudiu desesperadamente, esperando que ele voltasse à vida. Em seu sonho, Atena se viu encontrando Alone novamente, mas entre eles, só restava a morte. Ela tentou estender a mão e chamá-lo, mas Alone havia desaparecido na escuridão profunda. Ela acordou assustada. O quarto em cima ainda estava quieto. Um subordinado veio relatar que o Santo Dourado Arieshen e o Santo Dourado Libradoco haviam retornado da Itália. Eles relataram desapontados que falharam. 3 santos prateados e um santo bronzeado estavam feridos, e 2 santos bronzeados haviam perdido a vida. A cidade perto do santuário na floresta foi completamente destruída, e a área ao redor da catedral se tornou território de Hades, e a pessoa escolhida para ser o receptáculo de Hades se chamava Alone. Ao ouvir isso, Atena congelou. Ela pediu os nomes dos 2 santos bronzeados que haviam caído. Doku relatou que eram o santo bronzeado Unicorn Yato e o santo bronzeado Pegasus Tenma. Ao ouvir isso, Atena engoliu sua dor. Ela ordenou que as defesas do santuário fossem reforçadas de acordo com a diretiva do Papa e se preparou para detê-los. Depois, ela agradeceu aos 2 subordinados pelo trabalho duro. Queria que eles e os outros santos prateados e bronzeados descansassem e se preparassem para a batalha que se aproximava. Eles perceberam que Atena era realmente forte. Claramente ela estava em grande tristeza, mas ainda conseguia permanecer tão calma.
Iato agora estava virando Tenma. Embora odiasse Tenma, sabia que se Tenma morresse, a deusa Atena certamente ficaria de coração partido. Ele não achava que alguém havia sobrevivido. Uma figura misteriosa se aproximou. Iato pensou que era um espectro e atacou. Mas a pessoa rapidamente desviou. Era uma garota. Ela chamou Iato de tolo. Ela o aconselhou a controlar rapidamente seu temperamento, ou os espectros os descobririam. Disse que foi designada pelo ancião para trazer Tenma de volta. Iato não confiava na garota à sua frente. Ele não sabia quem ela era. Ela se apresentou como uma guerreira de Diamir, chamada Usuriha. Ela disse que Tenma ainda não estava completamente morto. Então, ela ordenou que Iato trouxesse Tenma com ela. Então, uma luz misteriosa os absorveu. Quando recobraram os sentidos, chegaram a Jamir, onde o ancião os aguardava. Iato não sabia se confiava naquela mulher, mas, como ela tinha grande poder e disse que Tenma não estava completamente morto, ele colocou toda a sua esperança nela. Não tinha mais tempo para se acalmar. Ao entrar, viu as armaduras destruídas e pensou que a garota o havia enganado. Ele imediatamente a atacou com seu poder, achando que ela era uma serva de Hades. Liberou seu cosmo, exigindo saber o que ela fez com os donos daquelas armaduras. Então o ancião parou Iato. Ele disse que veio aqui por ordem da deusa Atena para confrontar Hades. Embora lutassem em campos de batalha diferentes, a garota lembrou Iato de não desrespeitar o ancião. Mas Iato ainda não acreditava. Queria que o ancião explicasse sobre aquelas armaduras. Então, o ancião usou seu cosmo para retirar a armadura do corpo de Iato. Ele disse que a armadura havia morrido e precisava de uma grande quantidade de sangue de um santo para ser revivida. Mas, quando a guerra começou, o sangue de um guerreiro não podia ser usado. A garota diante deles nunca foi treinada para se tornar uma santa, mas ele a treinou para ser uma guerreira. O cosmo dentro dela poderia derrotar qualquer santo de prata. Então, ela usou seu próprio sangue para encharcar a armadura. Então, ela desmaiou. Iato correu para pegá-la. Afinal, ela era apenas uma garota. O ancião disse que estavam lutando com suas próprias vidas. Este era o lugar onde as armaduras mortas eram restauradas. Ele restauraria a armadura de Iato. Depois de algum trabalho, a nova armadura unicórnio foi completada. Graças a isso, Iato sentiu seu corpo muito leve, como se o poder estivesse fluindo através dele. A garota loira também acordou. Mais importante, eles tinham uma tarefa ainda maior a cumprir. Como o ancião previu, Tenma não estava completamente morto. A pulseira de flores em seu pulso ainda estava fresca. Deve ter sido feita pela deusa Atena quando ela era jovem. Ele sentiu um poderoso cosmo de oração por Pégasus que Atena havia colocado nela. A alma de Tenma estava protegida por aquela pulseira. E era a única coisa que mantinha sua alma em seu corpo. Atualmente, ele vagava no submundo, mas não por muito tempo. Quando todas as pétalas caírem, a alma de Tenma já aparecerá completamente no submundo. Iato estava disposto a se sacrificar para não partir o coração da deusa Atena. Por Atena, ele arriscaria qualquer coisa. O ancião disse que a única maneira de salvar alguém do submundo era descer lá e trazê-lo de volta. Ele sacou a espada e disse que Tenma teria que morrer, mas no final não atacou. Entregou a espada a Iato, dizendo para levá-la, pois os vivos não podem ir ao submundo. A espada continha o sangue e as orações da deusa Atena da antiga Guerra Santa. Era uma espada divina que poderia protegê-lo por um tempo, assim como a pulseira de flores na mão de Pégasus. Então, o ancião levou Iato pelo caminho do guerreiro em direção ao submundo. A garota loira também seguiu, enviada pelo ancião para ajudar. Agora, a missão deles era encontrar Tenma o mais rápido possível. As pessoas ali estavam todas indo na mesma direção, em direção à entrada do submundo. O caminho levava ao reino dos mortos. Quem passasse por ali nunca seria ressuscitado e sofreria para sempre. Essas pessoas devem ter sido mortas sozinhas, e eram da cidade natal de Tenma. Neste momento, Tenma acordou. Ele estava preso por correntes. Um espectro se aproximou. Ele disse que Tenma estava em um lugar entre o mundo dos vivos e o submundo, o que significava que ele estava morto. Não entendia por que Tenma ainda podia se mover quando deveria estar morto, e supôs que o rei do submundo, Hades, fora muito leniente com ele. Tenma ficou muito irritado e o chutou.
Ele não aceitaria que alguém dissesse que Hades era leniente. Mas naquele momento, ele não era páreo para ele. Disse a Tenma que um dos 3 generais do submundo e seu exército estavam marchando direto para o santuário. Hades enviaria todos os seguidores de Atena para o submundo. Naquele momento, Iato encontrou Tenma. Os dois atacaram imediatamente os guardas para libertar Tenma. No entanto, aquele espectro havia retornado. Ele se aproximou de Yuzuriha, usando sua magia de grito para estrangulá-la e tentar matá-la. Felizmente, Iato se colocou na frente dela, porque em seu coração, os homens devem proteger mulheres fracas. Tenma avisou Iato para ter cuidado, pois seu poder era muito perigoso. Acontece que as ondas sonoras emitidas de sua máscara não eram ondas sonoras comuns. A lenda diz que foram criadas a partir da grama que crescia sob as forcas, e quem ouvisse seu grito morreria. E ele acabara de tentar usá-las para matar Yuzuriha. Iato não podia aceitar que ele ousasse atacar uma mulher fraca, então correu e o socou. No entanto, seu soco não conseguiu derrotá-lo, pois ele acreditava que o rei do submundo, Hades, não se importaria com alguém tão insignificante como Iato, podendo matá-lo a qualquer momento. Mas Iato não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. Ele e Yuzuriha se coordenaram. Primeiro, eles libertaram Tenma, permitindo que ele avançasse e desferisse centenas de socos simultaneamente, mandando aquele cara para o céu. Iato estava muito irritado. Claramente, ele só pretendia salvar Tenma, mas acabou se metendo em uma grande confusão. Depois, explicou a Tenma que a pulseira de Atena que ele usava havia salvado sua vida. Mas se todas as pétalas murchassem, ele realmente morreria. Yuzuriha lembrou que não havia muito tempo e que deveriam sair rapidamente. Tenma se lembrou de que o espectro anterior havia dito que um exército marchava em direção ao santuário. E agora ele precisava ser ressuscitado rapidamente. Atualmente, ele não poderia ser ressuscitado imediatamente, mas teria que ir mais fundo no submundo para completar algumas tarefas importantes. O ancião disse que essa tarefa era extremamente importante e mudaria todo o curso da guerra. Do lado de Hades, ele pensava arrogantemente que Atena não passava de uma marionete para ele manipular. Toda a paz havia desaparecido depois que Hades pegou seu pincel e os pintou. Neste momento, Pandora o chamou, dizendo que precisava de sua ajuda. Ela se desculpou por interrompê-lo enquanto se divertia. Mas ela havia recebido notícias de que o General Celestial foi assassinado a caminho do submundo. Um caminho sob sua jurisdição. Antes de partir, ele deixou avisar que haviam capturado alguém que parecia o Cavaleiro de Pégaso, e ela sabia bem que ele havia matado pessoalmente o Cavaleiro de Pégaso. Mas ela ainda sentia que algo estava errado. Afinal, o Cavaleiro de Pégaso havia morrido, e além disso, a constelação de Pégaso desapareceu do mapa estelar. Neste momento, o Yuzuriha corria desesperadamente em direção a uma missão que poderia mudar o rumo desta Guerra Santa. Como um dos 3 líderes do exército espectral marchava em direção ao santuário, ele precisava se ressuscitar rapidamente para proteger Sasha. No entanto, Iato o parou, dizendo que ele deveria chamar Sasha de deusa Atena e não ser desrespeitoso. E assim, os dois começaram a brigar. Tenma sabia que Iato veio aqui desta vez para ajudá-lo a se ressuscitar, enquanto Iato imediatamente segurou seu colarinho, lhe dizendo que não veio aqui para brincar. Isso era algo que precisava ser feito. Iato contou tudo, desde Tenma sendo morto por Hades, depois o Yuzuriha aparecendo, e então todos tendo que ir a Jamerê. O Yuzuriha interrompeu a discussão entre os dois. Aquela questão poderia ser resolvida depois. A prioridade deles agora era encontrar um caminho mais profundo no submundo. E assim, os 3 continuaram correndo. A pulseira no pulso de Tenma continha as orações da deusa Atena. Mas quando as flores na pulseira murchassem, ele também deixaria este mundo. Portanto, ele estava determinado a não ficar preso aqui e precisava voltar a qualquer custo. Após observar tudo, Alone concluiu que Sasha era a deusa Atena. Ele perguntou a Pandora sobre os espectros marchando em direção ao santuário. Ela o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar. Desta vez, um dos 3 líderes mais poderosos estava liderando os espectros. Para ele, o santuário era apenas um palco para um marionetista se apresentar. Quando ela viu as constelações no céu sendo destruídas uma a uma, Pandora percebeu que tudo havia oficialmente começado. Os cavaleiros estavam sendo derrubados um a um pelo marionetista.
Mesmo assim, eles ainda estavam determinados a lutar, não permitindo que os espectros avançassem profundamente no santuário. No entanto, para ele, todos eram apenas brinquedos. Seus corpos estavam amarrados por cordas invisíveis que ele controlava, impedindo-os de se mover como desejavam, e eles caíam um após o outro. Os soldados relataram ao marionetista que haviam atacado os cavaleiros guardiões. Eles estavam confiantes de que o santuário estava em suas mãos após os encontros anteriores. Ele acreditava arrogantemente que o poder dos cavaleiros não era nada a temer. De repente, eles sentiram muitas pétalas de rosa voando ao seu redor. Todos os caminhos que levavam ao santuário estavam cobertos por aquelas pétalas. 2 capangas tentaram avançar, pensando que as flores não poderiam detê-los. Mas imediatamente, ambos tossiram sangue e desabaram. Os capangas aconselharam o espectro a não avançar mais. Eram rosas carmesins profundas, com toxinas extremamente potentes. Um leve toque era suficiente para derrubar um espectro, mas o marionetista não ouviu. Quem o saudava era nada menos que o Cavaleiro de Ouro de Peixes. Ele era um dos 12 poderosos Cavaleiros de Ouro do distante zodíaco, possuindo uma aparência excepcionalmente bela e elegante. Para o Cavaleiro de Ouro de Peixes, eles eram tolos por entrarem aqui buscando a morte. Ele avisou que, se quisessem acabar como aqueles 2 capangas, deveriam entrar em seu território. Mas se quisessem viver, a única opção era correr. No entanto, os espectros não tinham medo e avançaram. Naturalmente, logo desabaram no mar de rosas venenosas. Eles não entendiam como ele podia ficar entre as rosas venenosas ileso. Assim como aquelas flores, o Santo de Peixes carregava veneno em seu corpo. Vendo a fumaça vermelha subindo das colinas rochosas ao redor do santuário, Shin suspeitou que era o perfume demoníaco das rosas do Santo de Peixes. O sistema de defesa externa do santuário estava estável, e talvez estivessem prontos para a batalha a tempo. Vários outros santos de ouro também participavam do comando, tudo graças à linha de batalha das rosas do Santo de Peixes. Os espectros não conseguiam passar por aquele jardim da morte. Shen conhecia uma história sobre o Santo de Peixes. Sua casa era a última casa zodiacal, localizada ao lado do Salão do Papa. Como a área ao redor da casa estava coberta de rosas demoníacas para lidar com intrusos, o guardião dessa casa também tinha que ser como aquelas flores, possuindo toxinas em seu corpo e imunidade total. O Santo de Peixes era um exemplo perfeito. Até seu sangue continha veneno. Com seu rosto bonito e elegante, era admirado por muitos, mas raramente iniciava contato com outros, talvez temendo que o veneno em seu corpo os ferisse. O capanga do espectro marionetista finalmente se curvou e aceitou as ordens. Ele declarou que desta vez agiria pessoalmente. Imediatamente depois, pulou arrogantemente na frente do Santo de Peixes, agindo como se o veneno do jardim demoníaco não fosse nada para ele. Ele até elogiou o perfume deste jardim como agradável. O Santo de Peixes apenas respondeu suavemente que criaturas inferiores realmente não conseguiam distinguir entre perfume e veneno. O espectro imediatamente avançou, determinado a destruir o belo rosto do Santo de Ouro. Mas naquele momento, Peixes liberou uma rosa negra que podia destruir tudo o que tocasse. Essa era a técnica mortal suprema do Santo de Peixes. O ataque fez o espectro fugir assustado. No entanto, Peixes apenas aconselhou gentilmente que ele não perdesse seu esforço. Não importava onde ele se escondesse, não conseguiria escapar da rosa negra. Ele até o elogiou por conseguir suportar o jardim de rosas demoníacas sem desabar. Mas o espectro imediatamente virou o jogo, proclamando em voz alta que eram as rosas dos Santos de Ouro que eram inúteis. Imediatamente depois, as rosas murcharam repentinamente. Um cheiro estranho e pungente subiu ao redor das flores. Aquela era a técnica de fragrância intensa do espectro. Ele declarou triunfantemente que sua fragrância era muitas vezes mais forte que a de Peixes. Apenas inalar um pouco era o suficiente para paralisar os 5 sentidos de um oponente, deixá-lo inconsciente e fazê-lo desabar. A fragrância se espalhou muito rápido. Peixes temia que superasse o cheiro das rosas demoníacas e entrasse diretamente no santuário, mas ainda mais perigoso era a vila que estava à frente do santuário. Ele não podia deixar que o gás tóxico chegasse lá. Peixes criou um vórtice para puxar todo o gás tóxico para si.
Na vila, as pessoas estavam extremamente confusas, quando o céu do pôr do sol, de repente, ficou de um estranho roxo pálido. Temiam que os santos só se importassem em proteger Atena e os abandonassem. Mas uma garotinha se manifestou em defesa. Ela já tinha encontrado o santo de peixes antes. Ele havia prometido proteger esta vila, e ela acreditava nele. Enquanto isso, Peixes continuava absorvendo todo o gás tóxico. O espectro perdeu o controle, sem saber o que Peixes estava planejando, e continuou avançando loucamente. Uma fina névoa vermelha o cercou. O espectro achou que tinha encurralado Peixes, mas o santo só sorriu levemente. Era tolo achar que esse veneno poderia afetá-lo. Ele conviveu com as toxinas das rosas demoníacas por tantos anos que seu próprio sangue se tornou veneno. Peixes então usou seu sangue para criar espinhos vermelhos, perfurando o corpo do oponente. Então, ele teve que injetar seu sangue venenoso diretamente no corpo do espectro. O resultado foi que ele desabou imediatamente. O espectro marionetista sorriu de novo, divertido. A visão de Peixes dançando entre as rosas, sangue vermelho e toxinas era uma bela performance. Ele declarou que transformaria Peixes em sua própria marionete e que agora agiria de verdade. Um enorme tornado se levantou, levando todas as rosas demoníacas do santo de ouro Peixes para o céu. Então, ele o prendeu com suas cordas demoníacas. Como soube que havia uma vila antes do santuário, ele queria destruí-la primeiro. Ao ouvir isso, Peixes lutou, mas toda a resistência era em vão. Finalmente, Peixes quebrou seu próprio braço para escapar do controle da marionete. O espectro elogiou que Peixes realmente era o mais forte dos santos. Mas nessa condição, ele mal conseguia se segurar, e seus minions estavam todos ali. Eles destruiriam a vila rapidamente. No entanto, Peixes apenas sorriu levemente, dizendo que o espectro era realmente tolo. Seus minions seriam os primeiros a serem eliminados. As rosas demoníacas não cresciam em um só lugar. Rapidamente, os minions chegaram à vila que o espectro mencionara. Vendo-o na frente, já estavam se vangloriando. Muito rapidamente, os minions sentiram sua fragrância. Quando perceberam, rosas já haviam perfurado seus peitos. Só então entraram em pânico. Essa era a técnica da rosa de sangue de Peixes. A rosa branca se fixava no inimigo e atacava diretamente. Quando as pétalas brancas ficavam vermelhas, todos os minions do espectro morriam. O aterrorizante não eram as rosas, mas o próprio santo de ouro Peixes. Parecia que o cosmo de todos os minions do espectro havia desaparecido. Ele explodiu em risadas insanas. Peixes não entendia por que ele ria com todos os minions mortos. O espectro agora estava completamente louco, achando que o santo de ouro Peixes era um oponente digno de ser destruído. Uma névoa de sangue vermelho apareceu ao seu redor, mas ele achou interessante. Agora, o que importava era se o santo de ouro Peixes o mataria primeiro ou ele o acabaria primeiro. Ele não conseguia acreditar que alguém tão bonito quanto Peixes fosse um oponente tão formidável. No entanto, sentia que Peixes ainda não era forte o suficiente para mostrar seu verdadeiro poder. Peixes havia sido derrotado, e as pétalas de rosa desapareceram no ar. O espectro achou que ele era realmente um fantoche interessante. Na vila, a garotinha sentiu que algo havia acontecido com Peixes. No entanto, seu pai a consolou, dizendo para não se preocupar, pois Peixes era um poderoso santo de ouro. Vendo a bela vila pacífica que Peixes tentava proteger, o espectro estava determinado a destruí-la. A vila explodiu enquanto ele se decidia a acabar com tudo. Os aldeões fugiram em terror. O pai da garotinha estava preso sob as pedras. Mesmo tentando salvá-lo, ele ainda disse para ela não se preocupar com ele, mas para ser feliz. Se ela fosse ao santuário, alguém a ajudaria. Ele disse para ela continuar correndo e tentar sobreviver. A garotinha se levantou em lágrimas, ainda pensando que aquilo não poderia ser real. O santo de ouro de Peixes deveria tê-los protegido, pois ele havia prometido. Independentemente das circunstâncias, ela continuou acreditando nele. Naquele momento, ela estava correndo na chuva, preocupada que as pétalas que carregava murchassem antes de entregá-las ao Papa. Mas naquele instante, o santo de ouro de Peixes apareceu e lhe deu seu manto. A garotinha queria se aproximar para agradecê-lo, mas ele a aconselhou a não se aproximar. Ela achava que ele era uma pessoa distante.
Mas seu pai explicou que ele tinha suas razões para se manter afastado de todos. Ele achava que seu corpo poderia prejudicar quem estivesse ao seu redor. Ele passou muitos anos construindo resistência aos venenos, e suas unhas e sangue se tornaram veneno mortal. Ele tinha medo de colocar os outros em perigo. Naquele momento, a garotinha achou que havia entendido o coração do Santo de Ouro de Peixes. Ela queria que todos soubessem que ele era uma pessoa bondosa. Assim como naquele dia, ele estava sempre sozinho. O espectro apareceu diante da garotinha. Vendo a rosa em seu peito, ele deduziu que ela conhecia Peixes, então decidiu mandá-la se juntar a ele. A garotinha gritou em seu rosto que o Santo de Peixes nunca perderia para um espectro como ele. Então o espectro atacou imediatamente, querendo matar a garotinha na hora, pois não queria perder tempo. O Santo de Ouro Shin se colocou à frente para protegê-la. Ele disse que cuidaria das coisas ali, e a garotinha só precisava correr rápido. Agora, o Santo de Ouro de Peixes havia desmoronado. Até Ares havia aparecido, e o espectro supôs que ele veio aqui para vingar Peixes. E Ares Shin, o primeiro das 12 casas do Zodíaco, achou que deveria ser ele a detê-lo. Nesse momento, o espectro não tinha tempo para brincadeiras. Ele fez as cordas invisíveis controlarem o corpo de Shin. Desta vez, ele lidaria com as coisas rapidamente, apenas quebrando seu pescoço. Enquanto se deleitava no prazer sádico da tortura, uma rosa negra havia se plantado no chão. Imediatamente depois, o Santo de Ouro de Peixes apareceu, pedindo desculpas a Shen por causar problemas. Claramente o espectro havia quebrado todos os ossos de seu corpo, mas ele ainda estava vivo. O espectro também ficou muito surpreso que Peixes ainda estivesse vivo. Ele pensou que se Peixes tivesse morrido antes, sua morte teria sido bela. Até agora, Peixes sempre se isolou, achando que seu sangue envenenaria a todos. Ele acreditava que viveria assim, não importava como fosse. Sua calma sempre feriu sua honra. Ele ainda não havia mostrado ao espectro todo o seu poder. O espectro ficou ainda mais enlouquecido. Peixes continuou usando sua técnica suprema, Espinho Carmesim. O espectro arrogante achava que a técnica não tinha poder contra ele, mas estava errado. O espinho carmesim absorveu o sangue do dono e o transformou de névoa em espinhos. Com tanta quantidade e poder, Peixes era realmente incrível. Quando Shen percebeu, talvez Peixes tivesse usado todo o seu sangue no ataque contra o espectro, e por isso estava exausto. O espectro pensou que Peixes estava morto. Ares Shen seria seu próximo oponente. No entanto, Shen apenas se levantou calmamente. Ele não precisava lutar contra alguém assim e lembrou o espectro de olhar para seu próprio peito. A rosa demoníaca que Peixes segurava na boca agora estava no peito do espectro. Aquela rosa não era uma rosa demoníaca, mas uma rosa branca. Ao absorver o sangue do espectro, ela se tornou uma flor vermelha, a rosa de sangue. Aquela rosa branca absorveu todo o sangue venenoso de Peixes e ficou vermelha. O objetivo de Peixes não era usar o espinho carmesim, mas a rosa de sangue para atacar. Assim, o espectro falhou por subestimar a força vital de Peixes. Ele não conseguia acreditar que havia perdido a vida por apenas uma gota de sangue venenoso. Ficou louco, determinado a destruir todos os santos e aquela vila por causa da humilhação. No entanto, uma parede de cristal foi erguida, protegendo a vila que Peixes tentava salvar. Então nenhum espectro poderia destruí-la. O espectro então tossiu sangue e morreu. Tudo havia terminado. A garotinha queria correr até Peixes, mas ele a deteve. Olhando para as pétalas que sopraram até ali, Peixes ficou profundamente emocionado. Ele sempre esteve com essas rosas solitárias, mas agora, talvez fosse a primeira vez que sentia que essas flores eram realmente belas. Os sinos da igreja tocaram. Chen e a garotinha voltaram juntos. A garotinha o seguiu, perguntando se essa batalha continuasse. Os santos perderiam suas vidas? Pessoas como Peixes lutariam até se ferirem. E a garotinha não queria ver os santos se machucarem. Ela também não queria que Peixes morresse. Shen pensou que eles não lutavam para morrer. Seu dever mais importante era proteger a vida e o amor nesta terra. Ele estava apenas lutando para cumprir seu dever. Mesmo que a morte ou algo o aguardasse do outro lado, ele continuaria lutando até seu último suspiro. De repente, um som estranho veio, dizendo que a morte de Peixes era sem sentido. A voz se apresentou. Usando o teletransporte,
uma pessoa apareceu diante deles. Ele se apresentou como vindo de Jamere e pediu para ser levado rapidamente ao Papa. Nesse ritmo, o santuário cairia. Parecia que o espectro havia tirado a vida do santo de ouro de peixes, mas ao mesmo tempo, seu Cosmo e seus lacaios também haviam desaparecido. Hades, à distância, hesitava, sem saber se as almas dos espectros libertados viriam até ele, se conseguiria libertá-las das correntes da vida, dor e sofrimento novamente. Ele convocou o próximo espectro, um guerreiro da paz eterna da morte. Quando o garoto foi levado até o Papa, achou tudo absurdo. Te encerrava o punho, frustrado. A morte de seu amigo havia se tornado completamente sem sentido. A deusa Atena também havia preparado um próximo passo. Ela usou um feitiço protetor que cercava toda a área do santuário e bloqueava o cosmo de Hades em sua ressurreição. Mas mantê-lo drenaria muito de sua força. A única coisa que podiam fazer era derrotar Hades e acabar com essa guerra santa o mais rápido possível. O garoto tinha uma mensagem importante relacionada a isso do ancião. Eles só precisavam esperar mais um dia e trariam boas notícias para a deusa Atena, junto com o cavaleiro de Pégaso. Segundo o ancião, eles estavam indo para a árvore Sapindos. De acordo com o ancião, não existia para os espectros do submundo. Isso significava que até o espectro Thanatos seria ressuscitado, e também significava que nunca conseguiriam derrotar os espectros. No entanto, segundo o ancião, a árvore Sapindos guardava o segredo para dominá-los, aqueles considerados imortais. E eles estavam caminhando pelo caminho que os espectros usavam para descer ao submundo. Se o seguissem, o Suriha achava que poderiam chegar rapidamente ao destino. Então continuaram avançando. Contudo, no momento em que encontraram a saída, chegaram a um lugar desolado. Lá, um lobo faminto os aguardava. Era Cérbero. Ele estava ali para proteger contra intrusões nessa área. O Surya lembrou-os de ter cuidado com suas 3 cabeças. Yato avançou. Ele não deixaria seus 2 amigos lutarem sem suas armaduras. Então enfrentaria essa criatura. Ele usou sua técnica para lutar contra ela, com o Surya dando apoio, mas suas 3 cabeças eram realmente injustas, se ao menos pudessem atacar as 3 cabeças ao mesmo tempo. Desta vez, Tenma decidiu ajudar. Ele atacaria todas as 3 cabeças de uma vez e a derrotaria. E muito rapidamente, ele a derrubou. Eles estavam na 7ª prisão, o lugar que punia os gananciosos, ladrões e fraudadores. O caminho que haviam tomado levava direto até aqui. Tenma não conseguia acreditar que alguém que amava tanto a luz e as cores como Alone agora estava em um mundo assim. Um círculo apareceu no espaço. Alone apareceu, dizendo que veio aqui para encontrar Tenma. O cabelo de Alone havia ficado negro, e Yato não entendia por que o rei do submundo havia vindo aqui. Como essa era uma boa oportunidade, Usuria estava determinada a não deixar Hades escapar. Ela correu para atacar, mas foi completamente inútil. Pelo contrário, Hades achou que ela era tola por se meter entre ele e Pégaso. Ele a aconselhou a conhecer seus limites. Alone se aproximou e pressionou seu rosto contra a bochecha de Tenma. Ele adorava quando ele resistia. Embora tenha sido salvo pelas mãos de Sasha, Alone tinha certeza de que sua presença aqui não era apenas uma coincidência. No entanto, Alone fez uma proposta para Tenma se juntar a ele, ao lado dos espectros, para mudar este mundo. Ele queria transformar este mundo em um lugar pacífico e tranquilo, e adornar a terra com escuridão. Yato avisou Tenma para não ouvi-lo, mas ele continuou a manipular Tenma. Queria derrotar Atena e alcançar a felicidade eterna. Felizmente, Tenma estava bem consciente. Ele se livrou das mãos de Hades. Nunca o ouviria sobre transformar este mundo em um reino de morte. Ele ficaria ao lado de Sasha. Agora era um santo da deusa Atena. Protegeria o mundo que os 3 um dia valorizaram. E assim, Alone partiu, prometendo se encontrar novamente em uma batalha futura, e não iria pegar leve com ele. Dessa vez, os 2 prometeram lutar quando se encontrassem. Alone partiu, prometendo encontrar Tenma da próxima vez no santuário. Seria a reunião de 3 amigos após muitos anos. Depois de tudo, Yato avançou. Ele pensou ingenuamente que poderiam ter acabado com essa guerra agora. Mas Tenma não estava brincando e deu um soco em Yato. Yato explicou que só estava tentando descontrair. Dessa vez, os 3 chegaram diante da cachoeira de sangue.
Entre a sexta e a sétima prisão estava a cachoeira de sangue. Acima da cachoeira estava a árvore sapindos do submundo. Então os três subiram o penhasco para alcançar a árvore. Desde que pisou aqui, Tema sempre teve uma sensação estranha. Lembrou aos amigos que a cachoeira parou de fluir, como se o tempo tivesse parado. Parecia que algum mortal ou espectro havia vagado por ali. A pessoa que emergiu da cachoeira de sangue era o Santo de Ouro de Virgem. Ele perguntou a Tema se realmente queria continuar se opondo ao Senhor do Submundo. Tema não entendia por que um Santo de Ouro apareceria no submundo, no santuário de Hades em vez do de Atena. Doku informou aos companheiros que passaria pelo Templo de Peixes. Recebeu notícias de Jamere que todos os espectros eram imortais. Embora Peixes tivesse derrotado o exército dos espectros, não podiam baixar a guarda. E a boa notícia era que o aluno de Doku, Pegasus Tema, ainda estava vivo. Porém, ele estava preso no submundo. Então Doku não podia parar de se preocupar até que Tema ressuscitasse. Nesse momento, seu companheiro mencionou o Santo de Ouro de Virgem, uma pessoa muito suspeita. Desde que se tornou um Santo de Ouro, nunca havia deixado seu templo. Sempre cercado por rumores, poderia aparecer em qualquer lugar. Se comprado pelo inimigo, provavelmente seria um oponente extremamente aterrorizante. Até Doku não conseguia parar de duvidar. Não entendia por que Virgem sempre se sentava meditando em um só lugar. E também não sabia se realmente participou da Guerra Santa ou não. No submundo, Tenma sentiu que o cosmo desse Santo de Ouro pertencia ao seu lado, mas ao mesmo tempo carregava a sensação de um inimigo. Nesse momento, o Santo de Ouro de Virgem continuou a murmurar. Ele acreditava que o erro de Atena foi o começo dessa guerra. Tenma não entendia por que um Santo de Ouro poderia trair a deusa Atena. E mais importante, se ele realmente a traiu, o que um garoto como Tenma poderia fazer? Mesmo assim, Tenma estava decidido a acabar com a própria vida. Ele avançou para atacar, mas seus golpes foram inúteis. Para Virgo, o destino de Tenma estava entrelaçado com esta guerra sagrada desde os tempos antigos. O Santo de Pegasus sempre lutou ao lado de Atena em inúmeras guerras sagradas. A verdade é que Pegasus foi o único mortal a derrotar um deus, o rei do submundo, Hades. Nesta reencarnação, Tenma era apenas uma criança desajeitada, explosiva e emocional. O fato de ter que participar da guerra sagrada provava que o mundo não podia mais ser salvo. Tenma não se importava. Não importava o que acontecesse, ele escolheria lutar para proteger a Terra e Sasha. Mas seus fracos socos não conseguiam derrotar o Santo de Ouro de Virgo. Outro universo apareceu diante de seus olhos. Virgo, o buscador da verdade, perguntou a Tenma o motivo de sua luta. Tenma tentou dar algumas respostas, mas eram todas sem sentido diante dos olhos do Santo de Ouro. Ele acreditava que o garoto não tinha fundamento, nenhuma razão sólida. Na verdade, o que Hades disse parecia ainda mais correto. Se os humanos só viviam em sofrimento com um passado cheio de desespero, então a morte poderia ser uma libertação. Virgo decidiu deixar as chamas do inferno queimarem Tenma, usando sua técnica suprema, os 6 caminhos da reencarnação. Entre os 6 reinos, o reino humano era o nível mais profundo, onde os humanos suportavam todo o sofrimento. Tenma viu uma cidade mortal cheia de pessoas cansadas, crianças famintas, rostos sem sorrisos e a fria discriminação da sociedade. No momento final, a imagem de 3 crianças brincando apareceu diante de seus olhos. Em seguida, veio o reino celestial, onde cair no submundo seria extremamente perigoso. Pegasus reencarnou muitas vezes como o santo de Atena, lutou com inúmeros deuses e quase derrotou o senhor do submundo. Talvez por isso Hades tivesse escondido seu verdadeiro corpo no jardim do Éden, reencarnando em um corpo completamente puro, que era o melhor amigo de Tenma, Alone. Tenma desabou. Seria que Alone se tornar Hades era sua própria culpa? Ele não entendia nada sobre vidas passadas ou destino. Ele só sabia de uma coisa. A razão pela qual ele continuou lutando até agora era para proteger Alone e Sasha. A promessa da infância o guiou. Não importava quantas vezes reencarnasse ou em que era vivesse. Ele lutaria até o fim para proteger seus amigos mais importantes. Neste momento, Virgo começou a se interessar. Ele deixou sua postura de meditação e se levantou, decidindo subjugar Tenma com a verdade suprema.
O corpo de Tenma gradualmente perdeu a sensação. Qualquer um atingido pela técnica de Virgo perderia todos os 5 sentidos. Quando uma alma era despojada de seus sentidos, ela desapareceria completamente. Se Tenma desaparecesse, a vontade de Sasha de proteger a Terra, que é de Atena, também seria apagada. Tenma se acalmou. Ele não deixaria isso acontecer. Então, ele avançou loucamente para atacar Virgo, quebrando sua ilusão. A batalha havia terminado. Tenma havia rompido completamente a ilusão de Virgo. A batalha que ocorreu agora tinha acontecido apenas em sua mente. A única coisa que sobreviveu no submundo, a árvore Sapendous, se conectou com o cosmo de Tenma e floresceu, dando frutos. O fruto que o ancião de Jamere perseguia caiu. Virgo o aconselhou a pegar o máximo que pudesse, quanto mais, melhor, e prometeu se encontrar com ele novamente na superfície. A ilusão acabou. Yato e Yuzuriha também acordaram. Eles pegaram Tenma, que estava machucado, e caiu da árvore. Tenma apresentou os frutos de Sapindus. Só uma flor restou na pulseira. Precisavam voltar rápido, ou ele morreria. Virgo voltou para relatar a Atena. Ele nunca teve visão, mas podia sentir muitas coisas. Ele estava sempre cheio de dúvidas e sofrimentos. Para ele, Tenma era uma pessoa dedicada. Ao ouvir isso, Atena sorriu satisfeita. Ela parecia cansada de manter aquele santuário. Finalmente, Doku completou sua missão e voltou. Virgo também saiu de seu templo. O grupo de Yato trouxe Tenma de volta. Ao chegarem, Yato fez Tenma cumprimentar Atena. Ele ouviu que a cachoeira de sangue havia desmoronado, tudo por causa dos santos. Tenma acordou. O ancião estava ao seu lado. Ele explicou que estava em Jameri. Yuzuriha também acordou, mas Yato ainda estava inconsciente. Um espectro os atacou. Embora Tenma quisesse voltar para casa, não queria ser revivido enquanto seu amigo morria. Quando estava prestes a perder, Yato lembrou de sua promessa a Atena. Então, liberou seu poder. O ancião suspeitou que ele foi abençoado pela espada de Atena. A oração na espada era pela proteção. Que sorte que os 3 estavam a salvo. Mas era cedo para comemorar, pois havia uma perseguição. Eles estavam determinados a exterminar o grupo de Yato sem piedade. Porém, ao avançarem para o vale, viram algo muito incomum. O caminho no vale era extremamente longo. Então, o Cavaleiro de Ouro de Virgem apareceu. Ele veio aqui para lidar com os espectros. O espectro reconheceu esse cosmo. Ele não sabia se Virgem era inimigo ou não. Virgem apareceu diante dele. Ele queria encontrar o ancião. O Suriha apresentou os frutos da árvore Sapindus. A lenda dizia que os espectros eram imortais. Esses frutos eram da única coisa viva no submundo, a árvore Sapindus. Era completamente oposto aos excedentes criados pelos minerais do submundo. Isso contrariava a imortalidade dos espectros. Em outras palavras, era uma arma que poderia parar as almas protegidas pelos excedentes dos espectros. Mas se deixados como estavam, ainda eram completamente inúteis. Essa também era a razão de Virgem estar aqui, para transformar esses frutos em armas. Todos precisavam de um cosmo extremamente forte. No submundo, o espectro que eles acabaram de matar após obter o fruto Sapindus havia voltado à vida. O espectro achou que com o Cavaleiro de Ouro de Virgem ali, não havia com o que se preocupar. Mas o Cavaleiro de Ouro deixou os espectros lidarem com todos os espectros inimigos sozinhos, pois estava ocupado. Ele precisava alcançar um poder igual ao do Sapendisk. O único que poderia fazer isso era o Cavaleiro de Virgem cego. Por ser cego, ele tinha a capacidade de sentir mais do que os outros. Embora não pudesse ver o rosto de Tenma, sabia exatamente qual era sua condição, e também sabia que ele ainda usava aquele pano esfarrapado. O pano de Tenma havia sido consertado em um pano completamente novo. Ele saiu para deter as forças do submundo. No entanto, aqueles que ele acabara de matar voltaram à vida novamente. Eram guerreiros imortais. Enquanto o submundo de Hades os protegesse, eles continuariam voltando. Dentro, o Cavaleiro de Ouro de Virgem ainda continuava seu trabalho. Ele vivia em um mundo sem luz, e só amava o cosmo. Finalmente, sua vida tinha significado. Tenma, do lado de fora, ainda lutava contra os espectros. Yato correu para apoiá-lo. Usuria disse que, neste momento, o Cavaleiro de Ouro de Virgem estava purificando o rosário
e refinando seu cosmo. O ancião havia ordenado que eles protegessem este lugar até que ele terminasse. Tenma levantou seu espírito, e assim os três partiram para a batalha. Não importava o quanto tentassem, os mortos continuavam voltando à vida. Finalmente, parecia que Virgem havia terminado. Seu cosmo irradiava extremamente forte. Virgem lembrou-se da primeira vez que encontrou Atena à distância em uma forma pequena. Nesta vida, Atena nasceu em uma vila remota na Itália. Ele pensou que deveria haver alguma razão. A garota não tinha ideia de sua identidade como Atena, e era apenas uma garota comum. Ele achava tolo que uma deusa fosse escolhida para renascer como humana e viver uma vida de sofrimento. Não entendia como um deus assim poderia iluminar o mundo até encontrá-la no templo de Virgem. Lembrou-a de que o Papa estava preocupado e que ela não deveria andar por aí. Atena pensou que ele não podia ver. Ele explicou que podia sentir tudo e por isso via o sofrimento do mundo humano, quisesse ou não. Atena se sentou, imaginando que ele também estava sofrendo muito. O sorriso dela o despertou novamente, trazendo-o de volta ao presente. Ele havia despertado seu poder e destruído os espectros completamente. O espectro havia colapsado, desaparecendo, e Virgem também recuperou a visão. Ele comentou que o espectro parecia mais jovem do que pensava, e o espectro se parecia exatamente com Atena quando era jovem. Lembrou-se de Tenma cuidando de Atena com todo o coração. O rosário que selava as almas dos espectros estava completo. Agora o exército de Atena poderia ser igual ao dos espectros. No entanto, isso havia sido trocado pela alma de Virgem. Tenma chorou, sem entender, chamando Virgem de tolo. Os espectros derrotados pelas rosas brancas de peixes haviam voltado à vida, mas perceberam que o processo de recuperação estava demorando mais que o normal, e ele achou que era devido ao poder protetor de Atena. Eles também não conseguiam sentir o cosmo de seu superior, e parecia que a vila e o santuário ainda estavam seguros. Mesmo assim, acreditavam que seu mestre não poderia ser derrotado por um santo. Mesmo que algo acontecesse com ele, bastava derrotar Atena. O Santo de Ouro de Touro apareceu. Ele achava os espectros realmente arrogantes, e que seu superior nunca conseguiria ressuscitar, compartilhando o mesmo destino. Sob suas mãos, o Santo de Ouro de Touro. O espectro estava desprezando, pois Touro não tinha um jardim de rosas como peixes, nem a habilidade de liberar rosas venenosas. Não sabia o que planejava fazer para lutar contra todos eles. Para Touro, bastava cruzar os braços. Isso era realmente verdade. Apenas cruzando os braços, os espectros caíam um a um aos seus pés. De repente, ele sentiu um cosmo misterioso no céu, se dirigindo à área protegida. O inimigo nem se deu ao trabalho de esconder suas intenções. Um espectro apareceu diante dele. Ele perguntou sobre o paradeiro do Santo de Ouro de Libra, Doco. Touro o achou arrogante por não saber como se dirigir educadamente aos mais velhos, e definitivamente lhe daria uma lição. Na arena do templo de Touro, as crianças estavam preocupadas sem saber onde ele tinha ido. Um mais velho as tranquilizou, dizendo que o Santo de Ouro de Touro estava lidando com os espectros restantes fora do santuário, e elas treinariam sozinhas. Depois que a batalha começou, até os santos teriam que treinar. As crianças precisavam aprender todas as habilidades possíveis para se preparar para a batalha e estarem prontas para enfrentar qualquer inimigo, assim como seu mestre. Neste momento, Touro ainda estava firme diante do espectro. Ele queria ensinar-lhe boas maneiras. O espectro tentou sair, mas foi bloqueado por ele. Ficou irritado e liberou uma chama negra que queimaria tudo. Ele avisou Torres que, se não quisesse virar cinzas a partir de seus dedos, deveria soltá-lo. Essa chama minúscula não poderia queimar Torres. Lembrou o jovem a aprender a se curvar, mas o espectro continuou muito teimoso. Ele se apresentou como o espectro da estrela da violência celestial. Touro também se apresentou. Era hora de os dois lutarem. Com os braços cruzados, Touro controlou facilmente sua técnica de chama negra. Um golpe dele foi o suficiente para mandá-lo longe. Ele lembrou que sua chama tinha muita energia. Era uma chama negra nascida do desprezo e hostilidade. Uma chama que queimava tudo, até ele mesmo. Não entendia se isso era por ser um espectro ou algo mais profundo. O chão estava completamente destruído pelas suas chamas. Na arena, as crianças continuavam a treinar.
esperando Torres voltar sem vê-lo, começaram a aprender a se virar. Elas mesmas escolheram esse caminho. As crianças perderam a esperança em um desastre, e foi o Santo de Ouro Torres quem as salvou. Em um dia de chuva, Torres encontrou 3 crianças órfãs. Ele levou as 3 crianças para casa, onde havia muitas outras. Mas um dia, ele voltou ferido. Disse que a Guerra Santa havia começado. Ele carregava nos ombros a missão de um santo. Enquanto a batalha continuasse, não podia ser um pai gentil como antes. Tinha que lutar sob o nome do Santo de Ouro Touro. Ele podia cuidar das crianças, mas não poderia continuar como antes. Então as 3 crianças correram atrás dele, pedindo permissão para se tornarem santos e ficarem ao seu lado. Ele só queria seguir os 2 amigos, mas não queria lutar e tinha muito medo de sacrifício. Hoje, Touro também voltou ferido. O menino sabia que ainda era muito jovem. Um pilar desabou de repente, e o Santo de Ouro Touro se colocou na frente das crianças. Ele lembrou que, se temessem as perdas da Guerra Santa, não os impediria. Mas deveriam lembrar que, seja se tornando santos ou não participando da guerra, precisavam se tornar pessoas fortes e bondosas. Foi quando o menino decidiu se tornar um santo. Touro no campo de batalha ainda lutava enquanto dava uma lição ao espectro. O espectro havia descoberto os segredos de seu ataque. Mesmo assim, Touro ainda não usou todo o seu poder. Ele não sabia se a chama negra do espectro resistiria ao seu próximo golpe poderoso. Este também era um oponente formidável. Sua chama negra era a mais rápida entre os espectros. Agora era uma competição para ver quem era mais rápido, Touro ou este espectro. Doco, de longe, também sentiu esse cosmo e correu para lá. Ele viu santos de prata caídos na estrada. Eles relataram que esse espectro era rápido demais e não tinham força para resistir. Então foram derrotados. Neste momento, o Santo de Ouro Touro e o espectro ainda lutavam ferozmente. Touro talvez tivesse chegado ao seu limite e não conseguisse manter sua velocidade inicial. Suas mãos estavam destruídas e ele não podia mais bloquear. Parecia que até o mais rápido dos Santos de Ouro não era nada comparado a esse espectro. Mesmo assim, Touro ainda se mantinha firme. Ele acreditava que os ataques do espectro não o afetavam, eram fracos demais. O espectro continuava atacando furiosamente. Seu cosmo não enfraquecia. Desta vez, Touro rugiu, dando uma lição ao espectro, chamando-o de criança mimada. O espectro estava furioso, usando a técnica da cruz de fogo, amarrando o corpo de Touro com chamas. Quando Doco e as crianças chegaram, a batalha já havia terminado. Depois de dar a lição, decidiu calar a boca falante de Touro. Quando todos chegaram, Touro estava preso pelas chamas. Doco estava furioso e pulou, preparando-se para confrontá-lo. O espectro achou que Doco havia chegado tarde demais. Seu círculo de fogo podia controlar inimigos. Só se podia escapar quando o corpo fosse queimado. Levaria um bom tempo para o corpo de Touro se queimar até virar cinzas. Doco estava cheio de ódio. Ele só queria matar o espectro à sua frente. Os 2 imediatamente entraram em batalha. Felizmente, o Santo de Touro ainda estava vivo. Ele pediu a Doco para recuar. Não precisava de ajuda agora. Ele lembrou que as batalhas entre santos eram sempre 1 a 1. Enquanto quisesse continuar lutando, Doco não poderia interferir. Essa chama não o queimaria facilmente. Assim, ele destruiu a cruz de fogo e avançou orgulhosamente. As crianças também pularam. O mais novo chorou dizendo que não queria que Touro morresse. Nesse momento, o espectro parecia lembrar de seu eu mais jovem. As crianças se colocaram diante de Touro, implorando para que ele vencesse essa batalha. Touro colocou seu capacete. Ele estava determinado a não perder. Por essas crianças, ele faria tudo. Precisava se tornar um exemplo para a próxima geração. O espectro lançou 3 chamas negras simultaneamente, aparentemente sem limites. Mas ele ainda não era páreo para Touro. Recebeu um golpe forte, mas ainda conseguiu se levantar. Questionou Touro por que ele não o matava. Touro respondeu que era porque ele não estava bloqueando seu caminho. Não sabia o que o espectro havia feito por Hades, mas só via ele atormentando os guardiões e tratando isso como um jogo. Aconselhou que ele não era adequado para ser um espectro. Para ele, espectro ou santo não importava. Ele lutava apenas por seus próprios ideais. Com isso, declarou que se encontraria com Touro novamente em breve.
O sol se pôs e Taurus também caiu. Ele havia se esforçado muito para liberar todo o seu poder assim. Taurus foi ajudado pelas crianças de volta ao santuário. Ele se apresentou ao Papa para relatar. Como esperado, a barreira protetora da deusa Atena havia enfraquecido. O mensageiro de Jamer informou que alguns espectros haviam ressuscitado. Eles foram subjugados e seus corpos trazidos para dentro da barreira. Taurus também relatou que havia um espectro tão poderoso quanto os 3 generais espectros em comparação ao Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Quanto à deusa Atena, ela tentava se manter calma, mas claramente não estava bem. Sua barreira era suficiente para impedir que os espectros ressuscitassem completamente, mas não suportava a pressão do cosmo dia após dia para sempre. O corpo e a alma de Atena haviam quase chegado ao limite. Os cavaleiros tinham que libertá-la dessa pressão o quanto antes. O Cavaleiro de Ouro de Peixes havia morrido. O Cavaleiro de Ouro de Virgem ainda não havia retornado. O Cavaleiro de Ouro de Touro estava ferido. Isso deixou Sagitário extremamente preocupado. Taurus insistiu que estava bem, mas quando Sagitário o tocou levemente, Taurus tossiu violentamente. Sagitário aconselhou-o a conservar suas forças. Como esta era uma guerra santa, o sacrifício poderia vir a qualquer momento para proteger a deusa. Sagitário estava com Atena desde pequena, desde que ela abriu os olhos para ver o mundo. Ele foi quem a trouxe aqui. Ele encontrou a deusa Atena na aldeia naquele dia. Mas agora, seu irmão mais velho Alone havia se tornado Hades. Sagitário não tinha certeza se sua escolha naquele ano foi certa ou errada. Ao ver Atena ter que ir contra sua natureza gentil para lutar, seu coração doía. Porque, segundo suas palavras, Alone era como Pégasus Teima naquela época. Apenas um garoto inocente. De repente, um cosmo tão profundo quanto a escuridão apareceu. O céu imediatamente escureceu. A barreira protetora de Atena se quebrou. Hades apareceu, cumprimentando Atena após tanto tempo sem vê-la. Atena reconheceu seu amigo de infância Alone. Mas agora, ele havia se tornado o rei do submundo Hades. Ele levantou a mão e destruiu vilarejos e os castelos de Atena. Os Cavaleiros de Ouro também não esperavam que Hades entrasse pessoalmente no santuário. Doco ainda guardava rancor do dia em que Hades destruiu sua terra natal, forçando-os a recuar. Ele nunca esqueceria. Hades usou uma técnica que impediu os corpos dos cavaleiros de se moverem. Então ele caminhou diante de Atena, dizendo que agora não era mais seu irmão. Os dois lutaram por 200 anos. Valorizar memórias era tolice para os humanos. Era sem sentido viver carregando o fardo da tristeza e do desespero. Não importava o quanto Atena tentasse ser humana, os belos dias do passado nunca poderiam voltar. E quem tirou esses dias foram os cavaleiros. Sagitário se levantou sob uma pressão imensa, mirando seu arco diretamente em Hades. Hades achou aquilo rude e tolo. Ele reconheceu Sagitários como aquele que levou Atena da vila 5 anos atrás. Sagitários acreditava que essa decisão era certa para protegê-la. Mas ele ainda não entendia por que Atena nasceu nessa época junto com Alone e Pégasus Teima, que arriscaram suas vidas para proteger o garoto cujo corpo Hades tomou naquele ano. Hades disse que o amor de Atena por ele era sem sentido. Para os santos, o amor de Atena simbolizava esperança. Mas tudo era inútil nas mãos de Hades. A flecha de Sagitários foi desviada, fazendo-o cair. Atena finalmente entrou no campo de batalha. Ela ergueu seu cetro, se preparando para a batalha. Naquele momento, Teima voltou, posicionando-se na frente dela. Como prometido, ele voltou para derrotar Hades. Aflita pela dura realidade, Atena ergueu seu cetro, pronta para entrar na luta. Teima havia retornado, mas o reencontro dos 3 não era mais completo como antes. Teima tirou o rosário, o item que impedia os espectros de ressuscitar. Esse rosário era feito da árvore Sapendous, a única árvore que existia no submundo, totalmente oposta aos suprimentos compostos de minerais do submundo. Ele possuía o poder de suprimir a imortalidade, selando as almas dos espectros protegidos por seus suprimentos. As almas deles poderiam ser completamente controladas pelo rosário. Teima entendeu claramente que Atena havia entoado um feitiço antigo, criando uma barreira protetora ao redor do santuário. Ele a tranquilizou que tudo ficaria bem. O Cavaleiro de Ouro de Virgem arriscou sua vida por Teima, pelo rosário e também por Atena. E agora,
A única razão pela qual Tema continuava a lutar era a promessa de reencontro que os três fizeram anos atrás. No entanto, esse reencontro estava cheio de tragédia. Alone agora se tornara Hades, querendo prejudicar sua própria irmã, assim como destruiu sua terra natal sem arrependimento. Um cachorro correu de repente, o mesmo animal que Alone havia salvado 2 anos antes. Para Hades, a promessa de anos atrás ainda tinha significado. Era apenas que tudo não poderia mais ser como antes. Hades perguntou a Tema se ele achava que iria prejudicar Atena sem arrependimento. A resposta era sim. Imediatamente, o pequeno cachorro se transformou em Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava o submundo. Tema puxou Atena para o lado, percebendo que o animal nunca foi comum. Hades afirmou que tudo estava dentro de seus cálculos. Ele nunca teve a intenção de ressuscitar os espectros. Hades desafiou Tema a usar o rosário se quisesse, porque para ele, a morte era o remédio mais pacífico. Santos, espectros, Atena, Tema e toda a vida na Terra eventualmente teriam que passar. Essa era a missão do rei do submundo, Hades. Pandora, a sobrevivente da Guerra Santa anterior, também apareceu. Sua alma sempre serviu à beleza. Pandora era, na verdade, quem cuidava de Alone desde a infância. Desde os tempos antigos, deusas com o sangue de Zeus raramente traziam coisas boas. Mas Atena era diferente. Ela nunca fez nada para que Pandora a odiasse. Agora, Pandora e Atena se confrontaram oficialmente. Pandora criticou Atena por ter renascido em um corpo mortal, então assumindo o corpo da irmã mais nova de Hades, suspeitando que Atena havia se rebaixado para controlar Hades quando ele ainda era um menino. Atena respondeu calmamente que viver como humana não era degradação nem motivo de vergonha. Para ela, os dias com Alone e Tema eram mais preciosos do que ser uma deusa. Não tinha planos, só queria viver em paz com quem amava. Pandora avançou para atacar Atena, mas foi bloqueada por Tema. Hades ordenou que Pandora recuasse. O que ele precisava agora era voltar ao castelo do submundo. Ele já sabia o suficiente e não tinha razão para ficar no santuário. Tema tentou perseguir Alone, mas foi imediatamente derrubado. Seus ataques já não eram fortes o suficiente para alcançar Hades. Antes de sair, Hades disse que em breve o mundo todo veria uma pintura. O céu mudou de repente, como se fosse uma pintura gigante. Todos ficaram atordoados. Era a tela perdida. Quando a pintura estivesse completa, a terra inteira seria apagada. Logo após Atena desaparecer, os santos de ouro não entenderam por que essa pintura havia aparecido. Doco concluiu que não era apenas uma obra de arte. Hades poderia usar a pintura para destruir a vida. Shin estava extremamente preocupado com Atena e o Papa. Ele entendeu que quando a tela perdida cobrir todo o céu, as almas de todos os seres vivos seriam devoradas. Tenma também percebeu que tudo o que Hades pintasse desapareceria deste mundo. Quando a pintura estivesse completa, a Terra mergulharia em escuridão eterna. Tenma questionou Hades se essa não era a razão pela qual ele sempre pintou. Quando tentou avançar novamente, um espectro bloqueou seu caminho. O Santo de Ouro de Touro, apesar de gravemente ferido, ainda avançou para proteger Tenma. Ele acreditava que a única esperança do mundo estava nele, que havia sido amigo próximo de Hades. Quanto a Tenma, ele estava determinado a ser quem pararia Hades. Ele pulou na carruagem, declarando que não desistiria até alcançar Alone, mas Pandora o derrubou cruelmente. Quando tudo ficou quieto novamente, Pandora perguntou a Hades por que ele veio ao santuário, pois não acreditava que ele estava ali apenas para lutar. Hades respondeu que derrotar um santo por ódio era algo que ele precisava fazer. Ele também percebeu que Pandora queria protegê-lo demais, como se estivesse aprisionando um pássaro. No submundo, os subordinados de Thanatos acreditavam que Hades ainda tinha muita humanidade, não sendo verdadeiramente adequado para ser o rei do submundo que governa o reino dos mortos. 3 dias se passaram desde que Alone atacou o santuário. O medo ainda envolvia este lugar, especialmente em relação à tela perdida, a obra que poderia apagar toda a vida no mundo quando completada. Enquanto Tenma ainda estava atordoado de preocupação, Doco de repente o socou na cabeça. Ele repreendeu Tenma por não ser como antes, aconselhando-o que se fosse apenas ficar ali parado, deveria fazer algo mais útil. Antes, Doco achou que Tenma estava morto, mas agora ele não só havia voltado,
como apareceu bem quando o rei do submundo Hades atacou o santuário. Tenma realmente sempre o surpreendia. Apesar de suas reclamações, Doku ainda estava feliz por ele estar seguro. No entanto, Tenma ainda estava extremamente preocupado com o Santo de Ouro de Sagitário, que havia sido atingido pela própria flecha refletida de Hades. Ele conheceu Sagitário há muito tempo e sempre esperou ter a chance de falar com ele novamente, mas até agora ele ainda não havia acordado. Doku disse que o Papa mencionou que o ataque de Hades danificou diretamente sua alma. Por isso, Sagitário permaneceu em coma. Embora parecesse contraditório, Doku também não queria que Tenma se voltasse contra Alone como inimigos. Há muitos anos, o Santo de Ouro de Sagitário lhe contou sobre um garoto que sempre arriscava sua vida para proteger seus amigos. Pensando agora, Doku entendeu que a pessoa mencionada era Tenma. O Santo de Ouro de Virgem também disse que o destino de Tenma estava ligado ao rei do submundo desde os tempos antigos. Por isso, Doku acreditava que Tenma era a maior esperança de todos. Ele esperava que Tenma sempre lembrasse de seus amigos e seguisse em frente. Felizmente, Tenma nunca mudou. Pensando nas duras provações que o aguardavam, Doku só podia orar em silêncio por Tenma. No submundo, um subordinado questionou Pandora sobre por que Hades havia saído do santuário sozinho. Pandora permaneceu em silêncio. De fato, Hades estava se tornando cada dia mais como um verdadeiro rei do submundo, mais forte, mais frio e mais digno dessa posição. No entanto, Pandora ainda notou que Hades se agarrava ao passado. De repente, dois deuses apareceram atrás de Pandora. Eram Thanatos, o deus da morte, e Hypnos, o deus do sono. Pandora imediatamente se ajoelhou, explicando que não havia feito nada para ofendê-los. Os dois deuses disseram que já haviam organizado tudo no submundo. Mas Pandora havia atrapalhado a situação com um incidente no santuário. Portanto, eles a puniram e avisaram que, se as coisas saíssem do controle, ajudariam Hades diretamente. O único objetivo agora era completar a tela perdida e acabar com todas as perturbações na mente de Hades. Pandora só precisava eliminar as causas que deixavam Hades inquieto. Apertando os dentes, Pandora decidiu mirar em Atena e em quem ocupava um lugar importante no coração de Hades. Ela abriu o portal do submundo, convocando dois assassinos profissionais para partir e assassinar Tenma, destruindo sua alma para que ele nunca pudesse reencarnar. Os dois prometeram matar Tenma na escuridão, tão rápido que ele nem perceberia que havia morrido. Enquanto isso, o Santo de Touro enviou um presente para a estátua de Virgem. A Guerra Santa estava gradualmente chegando ao seu clímax. Atena e o Papa se preparavam para a ofensiva geral. A batalha final estava muito próxima, e o Papa também havia recebido o rosário purificado pelo cosmo do Santo de Virgem. Touro jurou que morreria com aquele rosário e almas de espectros em busca de vingança. Colocou seu capacete e se virou para sair. Desejando ter testemunhado o poder de Virgem no campo de batalha, mas isso já não era mais possível. Naquele dia, Tenma foi chamado por Torres para treinar com as crianças que ele cuidava. Aproveitando a oportunidade, Torres queria ensinar uma lição a Tenma. Ele percebeu que Tenma estava distraído ultimamente e queria que ele provasse que seu espírito de luta ainda estava intacto. Embora o potencial de Tenma fosse grande, atualmente ele ainda não era forte o suficiente para enfrentar Hades. Tenma precisava treinar muito mais, e assim Touro o submeteu a um treinamento implacável até a noite. As crianças que seguiam Touro desabaram uma a uma, não de exaustão, mas por ondas sonoras de pesadelo, a técnica dos dois assassinos. Quando todos adormeceram, eles começaram a agir. Ninguém poderia acreditar que o que fazia Pandora ter medo era apenas um santo de bronze. Justo quando estava prestes a atacar Tenma, Touro de repente acordou. Ele não permitiria que ninguém tirasse a vida de Tenma. O assassino ficou chocado ao ver que as ondas sonoras de pesadelo não tiveram efeito. Acontece que Touro havia danificado seus próprios tímpanos, então não conseguia ouvir nada. Ele rapidamente derrubou um, mas o outro atacou por trás. Resistindo às ondas sonoras, Touro se feriu no braço para se manter consciente. Embora não tivesse adormecido, seu sistema nervoso ainda estava fortemente afetado. Os dois assassinos planejavam matar o Santo de Ouro também,
e levar sua cabeça para Pandora. As velhas feridas de Touro se inflamaram novamente. Ele estava sendo pressionado continuamente por eles. Mas, após tudo, Touro ainda se manteve firme. Levantou o assassino e declarou que ele não era nada comparado a ele. Então o finalizou ali. O que restou não entendia por que Taurus era tão teimoso. O último assassino usou sua técnica final, atacando o espírito com sua voz. O som entrou na consciência de Taurus, fazendo-o desabar. Ao se aproximar de Tema para acabar com ele, a imagem das crianças que Taurus protegeu apareceu em sua mente. Pensando nisso, Taurus se forçou a ficar de pé novamente, liberando uma onda de cosmo que afastou o assassino. Justo quando o último ia atacar, outro espectro apareceu e o deteve. Após ser interrogado, teve que confessar que a ordem veio de Pandora, e Hades não sabia de nada, focado em completar a tela perdida. Pandora começou a suspeitar de Hades e queria eliminar ameaças. Quando Tenma acordou e viu Taurus desabado, correu pensando que o espectro era o assassino. Mas ele parou Tenma, dizendo que não matou Taurus e que Pandora controlava todos os espectros. Se Tenma quisesse saber mais a verdade, deveria descobrir por si mesmo. Com isso, ele voou para o céu. Considerando a dívida que Taurus pagou, sua morte deixou as crianças em grande tristeza. Elas choraram, sem entender por que ele teve que partir naquele momento. Na noite passada, o Santo de Ouro Taurus havia se sacrificado. Ele estava gravemente ferido e não podia mais lutar. Todos não entendiam por que ele lutou fora do santuário. Ouviram que ele queria proteger um santo de bronze que estava sendo atacado por espectros. Esse santo de bronze era o santo Pégaso Tenma. Tenma carregava muitas emoções no coração: arrependimento, culpa, relutância e raiva. Cada emoção surgia dentro dele uma após a outra. Tenma percebeu que não tinha mais tempo a perder. Ele não deveria ter aparecido no santuário desde o começo. Neste momento, todos no santuário estavam extremamente ocupados. Apesar dos esforços, ainda não conseguiam encontrar Tenma. Todos apenas esperavam que o sacrifício de Taurus não o levasse a fazer algo imprudente. Nessa situação, a saída de Tenma do santuário poderia ser vista como deserção. As crianças vieram visitar o túmulo do Santo de Ouro Taurus. Finalmente, a mais nova do grupo se acalmou. A menininha se sentou e confidenciou que decidiu desistir do sonho de se tornar uma santa. Ela veio aqui apenas para ficar mais perto do Santo Taurus. Após um período de treinamento, percebeu que não tinha as qualidades para se tornar uma santa, mas não fugiria dessa guerra. Mesmo sem se tornar uma santa, ainda havia muitas maneiras de ajudar a todos. Ela lembrou das palavras que Taurus disse uma vez, que humanos não precisam necessariamente ser santos ou lutar. Ela também acreditou que, após a Guerra Santa, Taurus voltaria e continuaria sendo o pai gentil que era antes. Mas isso nunca mais poderia acontecer. Ela esperava que seu amigo continuasse nesse caminho. Um dia, ela esperava que ele herdasse o título de Cavaleiro de Ouro de Touro e vestisse as roupas do pai que perderam. Desejava que ele se tornasse digno desse título. O garoto concordou e prometeu que definitivamente seria essa pessoa, sem decepcionar. A menininha também esperava que, quando o mais novo crescesse, eles pudessem entender tudo. Precisavam ser fortes para continuar vivendo. Tenma observava a cena, seu coração doendo como se estivesse sendo cortado. De repente, um cavaleiro de ouro bloqueou seu caminho. Essa pessoa avisou Tenma para não entrar ou sair livremente, pois o santuário estava em alerta máximo. Era o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Tenma pediu para essa pessoa deixá-lo sair. Ele não queria mais voltar ao santuário. Tenma acreditava que tudo era culpa dele, que Touro teve que se sacrificar. Seria melhor se ele não ficasse mais ali, e o espectro da chama negra lhe dissera isso. Pandora continuaria enviando assassinos para matá-lo. Outros também teriam que se sacrificar como Touro. Portanto, Tenma decidiu deixar aquele lugar e participar da Guerra Santa por conta própria. Na guerra, alguns viveriam e outros morreriam. Ao mencionar isso, o Cavaleiro de Ouro de Câncer queria que Tenma soubesse algo. Se um cavaleiro saísse do santuário sem permissão, receberia uma pesada punição. No entanto, apesar de dizer isso, ele também admitiu que Tenma era diferente dos outros. Por isso, Tenma ainda tinha valor, então Câncer não o puniria dessa vez. Mas ele também não deixaria Tenma sair facilmente.
Câncer prendeu Tenma na masmorra e só o liberaria quando precisassem dele. Tenma gritou, exigindo ser solto daquele lugar. Ele socou freneticamente as barras de ferro e então desabou. Nessa situação, Tenma pensou que Doku e Shin certamente não o perdoariam, e Touro também. Eles confiaram tantas coisas a ele, mas olhando para si mesmo, Tenma sentiu que não tinha capacidade alguma. Nesse momento, Tenma lembrou-se do espectro com a chama negra. Ele dissera que Pandora estava comandando diretamente o exército de Hades. Isso significava que atualmente Tenma não tinha ideia do que Alone estava fazendo. Segundo a vigilância de Pandora, o cosmo de seus subordinados junto com Touro havia desaparecido. No entanto, Tenma ainda havia sobrevivido. Isso mostrava que os assassinos falharam. Pandora servia diretamente a Hades. Se essa notícia chegasse aos ouvidos dos deuses gêmeos, ou pior, aos ouvidos do Senhor Hades, tudo estaria completamente arruinado. Ela havia ordenado arbitrariamente o exército dos espectros. Portanto, Pandora estava determinada a todo custo a matar Tenma para provar sua lealdade a Hades. Nesse momento, uma sombra apareceu por trás. Ele disse que perdoaria a falha de Pandora em assassinar Pégasus. Mesmo que perdoasse Pandora, o Senhor Hades não deixaria essa questão passar facilmente. Imediatamente depois, a voz de Hades ecoou. Hades questionou Pandora por que ela havia ordenado arbitrariamente os assassinos. Não importava a escolha que Pandora fizesse, ela acabaria recebendo punição. Hades não entendia seus sentimentos e se afastou cada vez mais. Depois, os dois deuses da morte apareceram novamente. Se Pandora não resolvesse tudo, eles se preparariam para Hades. Eles ordenaram que Pandora trouxesse Hades e o selasse. Pandora não podia fazer isso. Ela não poderia trair o Senhor Hades que respeitava. Os dois deuses da morte plantaram outra ideia em sua cabeça. Se não obedecesse, Hades voltaria para o lado de Pégasus. O que fizesse não seria traição, pois jurou lealdade a Hades. O espectro prometeu ajudar Pandora, fazendo-a acreditar que tudo era por Lord Hades. Do outro lado, Hades continuava pintando. Pandora se ajoelhou, implorando. Hades já sabia que Pandora deixava assassinos se esconderem em sua sombra e agia arbitrariamente. Ele estava extremamente irritado e achava esse comportamento imperdoável. Pandora se ajoelhou, sem entender por que seu coração sempre vacilava. Hades disse que não se prendia a memórias, apenas se concentrava na pintura e em seu plano. De repente, ela viu a pintura no centro, uma imagem de 3 crianças brincando. Pandora percebeu que parte da pintura era influenciada por memórias. Pandora ficou louca. Ela acreditava que Hades precisava focar seu espírito para completar a pintura e libertar este mundo. Esperava que a alma de Hades se tornasse pura. Pandora implorou a Hades que a perdoasse e o levou para outro espaço. Ela acreditava que tudo o que fez era por Lord Hades. Tenma estava extremamente irritado por não poder fazer nada. Se ele quisesse saber como estava sozinho agora, precisava encontrá-lo. Tenma não podia ficar preso aqui para sempre. Finalmente, usou seu cosmo para quebrar as barras de ferro e escapar. Yato surgiu de baixo, pedindo a Tenma que se contivesse. Ele só queria sair rápido. Yato suspirou, admitindo que sempre se metia em problemas com Tenma. Do lado de fora, alguém já o esperava. Olhando de perto, era Usuriha, que havia passado nos testes e se tornado uma santa. No entanto, suas roupas ainda estavam no santuário. O ancião lhe deu uma oportunidade especial, então ela trouxe consigo. Além disso, Usuriha havia sido promovida a um nível superior ao de Yato. Embora não entendesse tudo, Tenma tinha certeza de que o ancião estava por trás de tudo isso. Tenma decidiu sair e avançar em direção ao território de Hades. No santuário, o ancião de Jaméria apareceu. Fazia muito tempo que os 3 não se viam. Ele acreditava que tudo o que aconteceu era de acordo com a vontade de Tenma. Somente ao enfrentar a morte, a alma humana poderia se tornar mais forte. Se Pégasus vivesse em segurança, seria um desperdício. Os humanos precisavam ser usados corretamente. Se Pégasus não existisse mais, ninguém poderia ferir Hades, tanto como o Senhor Hades, quanto como a alma de Alone. Essa era a esperança de Atena. Finalmente, os homens do ancião ajudaram Tenma a escapar. Desta vez, o ancião de Jaméria também teve que arriscar. Ele sabia que não seria fácil mudar a decisão do Papa.
mas ele acreditava que o Papa assumiria a responsabilidade por Pégasus. Ele também esperava que Atena, Sasha, expressasse todos os seus sentimentos. Atena entregou seu cetro e saiu correndo. Parece que o inimigo não era apenas Hades e Pandora, mas também aqueles que se escondiam nas sombras. Pandora ainda tocava harpa. O cosmo de Pégasus estava se tornando cada vez mais claro. A conexão entre os três existia desde os tempos antigos. Pégasus sempre enfrentaria o Senhor Hades, e essa tragédia se repetia mais uma vez. Mesmo assim, estavam certos de que Hades estava preso em um lugar inacessível. Eles ergueram uma barreira protetora ao redor do castelo de Hades, e fariam Pégasus cair antes de chegar lá. A morte, o medo e o desespero estariam sob seu controle. Teima havia escapado do santuário. Olhando para trás, Atena, sua querida amiga Sasha, o olhava, sorrindo com esperança de um dia vitorioso. Ganho de motivação, Teima estava determinado a voltar com sucesso desta vez.